Mais um episódio do FixCast está começando e hoje mais uma mente brilhante e mais, claro, um assunto interessante ou assuntos interessantes, porque hoje nós vamos passear um pouco mais pela medicina. Nós estamos aqui recebendo com muito prazer o doutor Luciano Munhoz, que é cirurgião bariátrico e também do aparelho digestivo, que vai falar para a gente um pouco mais sobre os desafios da profissão, sobre essa questão de cirurgia bariátrica tão comentada, né? Essa questão que muita gente busca para poder perder peso, né? Nós vamos falar sobre isso e, claro, trazer um pouco da história do doutor Luciano Munhoz, que está com a gente aqui neste episódio de FixCast. Doutor, é um prazer tê-lo com a gente aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa seara da medicina e um pouco da tua história também. Sim, agradeço o convite e é interessante agir com vocês. A gente que agradece a tua disponibilidade em ceder um pouco do seu tempo, né? Que é precioso aí, né? Operando, clinicando, né? Para a gente aqui do FixCast, para falar um pouco mais para os nossos seguidores e para as pessoas que nos ouvem também no Spotify, né? Desse lado aí da medicina. Doutor, então vamos iniciar. Doutor Luciano Munhoz, quando criança, né? A gente sempre é indagado com aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Alguma vez você já recebeu essa pergunta e a resposta foi médico ou não? Sim, principalmente quando o pai era médico, né? Quer dizer que você de uma seguiu. cidade pequena, né? Seguiu a profissão do pai? Seguiu a profissão do pai. Certo. Então, na infância, meu pai, a gente morava em Colorado, né? A minha infância inteira foi de Colorado. Certo. Nossa família é proveniente de Presidente Prudente. Certo. A gente fez Indiana, Indiana, aquela região próxima a Presidente Prudente. Mas cresci a infância inteira em Colorado. Tá. E o seu pai, sendo médico, foi o que te influenciou a seguir a profissão, é isso? Sim. Admiração sempre pelo pai, né? Certo. Tem. E o teu pai, ele tinha alguma especialidade, sim? Médico de cidade pequena, que fazia tudo. Até de parto, cesárea, até gesso, tudo. Aquele médico antigo que fazia tudo numa cidade pequena que não tinha quase médico, né? Tá certo. Sim. Agora, me fala uma coisa, doutor Luciano. Quando a gente pensa em idealizar um projeto, né, antes da gente colocar a mão na massa realmente, sim, é uma coisa. Quando a gente vai vivenciar realmente o início desse projeto, é outra. Sim. Você decidiu ser médico. Sim. Seguiu o exemplo do seu pai. Quando você se deparou realmente com a situação de cursar medicina, como é que foi esse impacto? Foi fácil? Foi difícil? Como foi isso aí? Na verdade, não é fácil, né? Porque, primeiro, morar em cidade pequena, que você não tem um bom preparo para entrar num curso de medicina. Claro. E aí, sair de casa aos 14 anos para fazer o colegial fora, em Presidente Prudente. Tem todo um preparo, estudar muito, né? Para variar, né? E realmente é um passo pesado, é difícil. Quer dizer que você começou a estudar para ser médico aos 14 anos. Aos 14 anos preparando para um vestibular, né? Que naquela época era muito mais difícil. Muito mais. Isso. Tinham poucas faculdades na época, né? E aí você se preparou e prestou várias vezes vestibular ou conseguiu já entrar? Na verdade, eu precisei fazer 1 ano de cursinho em São Paulo. E daí, a partir dali, consegui passar não em uma, várias, né? Faculdades, sim. E graças aí, a Deus. Tinha a opção de escolher. Sim, aí a gente optou por fazer em Campinas, na PUC de Campinas. Certo. Fiz faculdade 6 anos lá, mais 2 anos de cirurgia geral no Centro Médio de Campinas e depois mais 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital Heliópolis de São Paulo. Então nós estamos falando de 10 anos... 10 anos de formação. De formação. 10 anos. Vou entrar no mercado com 29 anos. Ô, doutor, mas me diz uma coisa assim, do início até o final, nesses 10 anos, assim, qual foi o período mais difícil e os principais desafios que você enfrentou nesse período de formação, assim, que você pode passar para a gente? Muito esforço, muito estudo, né? Não tem nada fácil na vida, né? Então, assim, tudo com muito custo.
O mais difícil de todos, que eu acho, a prova de vestibular já é uma peneira, né? Mais ou menos. Mas quando você acaba a faculdade e vai para residência, aí vai se afunilando mais ainda. Então o processo vai ficando mais difícil. Certo. E fala-se, na minha época, falava que em 4% dos estudantes de medicina que faziam residência, naquela época. Olha aí. Então fica sendo um grupo muito seleto, né? Pelo menos na época. Hoje eu já não poderia te falar a porcentagem, quanto que tá. E aí aquela história, né? Que se tá ruim no começo, pode piorar, né? Sim. E conforme você vai estudando, eu acho mais difícil vai ficando, você quer saber. E me fala uma coisa, você era um estudante de medicina assim que se ligava e se preocupava em tirar as maiores notas da turma ou estudava assim realmente para poder manter a média? Como é que era? Não, o doutor Luciano, estudante. Sempre tentava fazer o máximo, certo. Sempre. Nunca ser daquela turma que ia para as empurrar colar, essas coisas, nunca fez parte da... Eu até te perguntei aqui, a gente estava conversando em off, né? Que você é lá de Colorado, que é a terra do rodeio, e você até falou, mas eu nunca fui em rodeio, né? Já fui, mas não é aquele... Não ficava focado. Todo ano, não tem que ir no rodeio. Mas assim, era o período de estudo, então, quando tinha que estudar, estudava. Isso, exato. Abdicava realmente do convívio com a família, do lazer, para poder... Para poder estar estudando. Para poder estar estudando. E me diz uma coisa, dentro da faculdade de medicina, assim, existia uma matéria mais difícil, mais fácil, ou todas são difíceis? Eu sempre tive dificuldade com neurologia, neurocirurgia, né? Nunca. Mas assim, no fim, para você ter ideia, quando eu acabei a residência de cirurgia geral, tinha convite para ir para vascular, para cabeça e pescoço. Eu sempre gostei da cirurgia do aparelho digestivo. Certo. Então até o pessoal fala, não, fica aqui com a gente, vamos desenvolver aqui, né? Então, assim, e a gente optou pelo que gosta mesmo. Acho que a gente tem que fazer na vida o que gosta, né? Que legal. E assim, dentro da sua família, seu pai foi médico, você agora também médico, tem mais alguém na família? Meus outros 2 irmãos são médicos. Um é vascular, que mora aqui, que é o Ivan Munhoz. Sim. Mora aqui em Paranavaí. E um outro irmão que é ortopedista lá em Umuarama, Rodrigo. Então, família de médicos. Sim. Todos optaram pela medicina. Pela medicina. Que legal. E eu também sou casado com a médica, né? A reumatologista. Deixa eu fazer. Doutora Glaucio. Doutora Glaucio. Isso. E me diz uma coisa agora, doutor Luciano. Quando se junta a família, final de ano, festa, assim, que a família se reúne, qual que é o papo? É só medicina? Não. Procura hora de lazer, hora de lazer. Não fala em medicina? Não, procura não falar. Que legal. A gente tem que espairecer um pouco da cabeça, certo. Né? Já vive o dia todo ali. Exato. Tá bom. Bom, o doutor Luciano Munhoz se especializou em cirurgia bariátrica e também no aparelho digestivo, né? Sim. E essa questão de cirurgia bariátrica, ela vem evoluindo cada vez mais. Ela teve um ápice há alguns anos atrás que muita gente procurava para poder perder peso. Como é que é essa questão da cirurgia bariátrica, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que é a cirurgia bariátrica e para que serve. Sim, vamos voltar, igual você falou, no começo. No começo, vamos lá, nos primórdios. Se você for pensar em cirurgia bariátrica, ela vem de 1950, na verdade. 50. E na época era só as cirurgias dos desvios de intestino, certo. Exclusivamente. Mas era para perder peso? Para perder peso, era para obeso. Cirurgia bariátrica. Bariátrica, sim, não tinha um nome, é de cirurgia para obesidade. Certo. Tá? Que era um desvio do intestino. Como o intestino é um órgão que digere e absorve nutrientes, e quando você faz grandes desvios, né, você tem um risco de desnutrição, né? Então é uma cirurgia que já foi abolida, né? Certo. O povo tenta colocar de volta, mas a gente sabe que lá no passado a história não é boa para ela. Não foi aprovado. Não. Sabe, se for ter noção, no meu serviço da década de 70, o professor Salomão Chaib, ele fez a cirurgia do intestino, até no Jô Soares chegou a fazer essa cirurgia. Só que depois desfizeram porque ela não é compatível com a vida, na verdade. Certo.
E hoje é uma cirurgia proscrita, né? E tem cirurgiões que até hoje fica tentando inventar, né? Tenta incorporar essa cirurgia, mas não é segura, né? Certo. E o passado já mostrou isso, entendeu? E, na verdade, a cirurgia atual, ela data de 1990. Isso. A partir do momento que começaram a falar assim, bom, se do intestino não dá certo, vamos mexer no estômago. E aí, quando começaram a mexer só no estômago, viu que também não dava certo. Então, qual que é a ideia? Vamos pegar um pouquinho de uma com um pouquinho da outra. E é a cirurgia de hoje, que é a cirurgia de bypass, que é uma redução redução do estômago e desvio do intestino. Mas não daquele nível de antigamente. É um desvio médio, né, que a gente fala hoje. Aquele nível antigamente era mais agressivo, então. Era agressivo. Só para você ter noção, o intestino tem um total de 6 metros. O desvio daquela época era em torno de 5, até mais, né? Ficava 1 metro só de intestino para a pessoa viver. E hoje a gente faz só 2, fica 4, entendeu? Então, a gente voltou um pouquinho, entendeu? Certo. E, na verdade, é o que você ouve falar desde 30, tá datando de 30 anos já, né? Sim, 90 para cá. 90 para cá, 35 quase. Então, é a partir dali que começou a falar em cirurgia bariátrica mesmo, entendeu? Certo. Que é para obesidade. Foi o que começou a dar mais certo, entendeu? Entendi. Aí que veio o boom. E aí, de um tempo para cá, você falou em ápice de 5 ou 10 anos atrás. Eu acredito que até hoje não houve essa diminuição. Continua ainda. Continua, até porque obesidade é uma epidemia, né? Sim. Se você considerar que 50% da população brasileira é obesa. É verdade. Estados Unidos é 60%. Então, a tendência hoje do mundo é ficar gordo, né? Ficar obeso, entendeu? E diz uma coisa pra gente aqui do Fixcast, doutor. A cirurgia bariátrica, ela é um nome geral, assim? Tem alguns tipos específicos de cirurgia? E se existe, como que o paciente pode escolher a melhor opção que se adequa? Eu não sei se existe um perfil, como é que é feito isso? Hoje existem 2 cirurgias mais realizadas. Tem outras também que não vale a pena entrar em detalhes. Mas eu vou falar das oficiais hoje. Existe a bypass, que eu falei, que é redução e desvio do intestino, e a sleeve, a gastrectomia vertical, que é só uma redução de estômago vertical. O estômago, que é uma bolsa, ele se transformado num, que a gente fala na banana, né? Ele fica um tubo, né? Então, hoje a gente se centraliza só mais nessas 2. Certo? E aí eu falo assim, não é... Até, às vezes, a gente fala para o paciente, eu li na internet, eu gostei do sleeve. Eu falei, peraí, vamos fazer teus exames e ver das 2 qual que é melhor para você. Então, não é bem o paciente que escolhe. A gente até pode acatar a opinião do paciente, mas o bom senso fala assim, claro, vamos escolher a melhor para você. Isso. Entendeu? Eu até ia te perguntar uma situação. Você já chegou a se deparar com algum caso em que o paciente chega no teu consultório e diz que quer fazer uma cirurgia bariátrica e você diz que para ele não é ideal? Já aconteceu algum caso? Já, várias vezes. A gente às vezes até dá briga até. Mas a gente tem que acatar e o paciente também tem que entender, né? Então, assim, existem essas discordâncias. Não é para qualquer um, então? Não. A gente tem a indicação precisa hoje. Certo. Qual seria essa indicação, assim? Pessoas acima de um peso? Então, a gente utiliza um critério antigo até, o IMC, Índice de Massa Corpórea, peso dividido por altura ao quadrado. Certo. Hoje eu vou falar assim, o que está na portaria do CFM? IMC de 35 a 40, mais comorbidades. Hipertensão, diabetes, artrose, estatose hepática, hérnia de hiato, entendeu? Então, dislipidemia. Então, são doenças associadas. E acima de 40 de IMC que tem a indicação absoluta. Tá? E aí, sim, a pessoa passando por esses requisitos, ela está assim, apta. Mas aí, ao mesmo tempo, a cirurgia hoje ela mudou um pouco. O pessoal fala assim, cirurgia bariátrica, mas hoje, eu vou falar para você, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela mudou o nome em 2008. Hoje é cirurgia bariátrica e metabólica. Então a gente está entrando numa área que até foi ao acaso,
entendeu? Então, o que acontece hoje? A cirurgia, ela é muito boa no sentido de melhorar o metabolismo do paciente. Questão da glicemia, do colesterol, do triglicérides, do ácido úrico. Então, essa cirurgia, hoje, a gente está pegando pacientes diabéticos com IMC mais baixo. Certo. E com, não vou falar muita pretensão, questão de cura do diabetes, mas que melhora muito o tratamento do diabetes. Porque vai mexer no metabolismo. No metabolismo. Então, o que aconteceu? Lá atrás, tinha um gordinho que era hipertenso, diabético, dislipidêmico, com tudo. Aí, qual que era a história? Vamos emagrecer esse paciente, e aí, o que acontece? Ele vai sumir o diabetes, vai sumir a pressão, vai melhorar tudo. Só que antes de emagrecer, o diabetes sumiu. E aí, o que acontece? A partir dali, falou, está acontecendo alguma coisa diferente. E aí, o que acontece? A partir dali, começou estudos. Sim. E descobriu-se que são mais de 80 hormônios intestinais envolvidos na digestão. No metabolismo. Não é só digerir nutriente, não. Existe uma cadeia de hormônios 80? envolvidos. Sim, sim. E aí, já falando para você, a Victoza, que é a liraglutida, o Ozempic, que é a semaglutida, que é o GLP-1 da cirurgia. Então, esses remédios que estão sendo utilizados hoje vêm da cirurgia. Foi desenvolvido a partir da cirurgia. E agora vem um mais novo, que é o Mounjaro, só R$ 2.500 por mês, e que é o GIP, que é da própria cirurgia, entendeu? Então, todos esses medicamentos envolvidos no tratamento do diabetes. Certo. Então, é um dado a mais aí para vocês, ó, que a gente obtém dessa cirurgia. Que bacana. Doutor Luciano, a gente está falando aqui na questão de escolhas e claro que o doutor deixou bem claro que talvez não seja certeza que não é uma escolha do paciente, Não, né? Optar por o entendimento, tem que ter um entendimento dos dois. Tem que chegar ali num consenso. Do consenso, exato. Mas assim, o paciente, antes de realizar esse procedimento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica, ele precisa mudar alguma coisa no estilo de vida dele antes dessa cirurgia? E qual o tempo que precisa para a pessoa se preparar para poder fazer esse procedimento? A gente tenta cercar esse paciente de todos os lados. Certo. Começa que é necessário uma conduta da nutricionista, da psicóloga envolvida, no antes, durante e depois, tá? E o paciente tem que entender, na verdade, que a obesidade é uma doença crônica. Não estou falando que o gordinho, a gordinha é bonita ou feio, não é isso. É doente. Tem que entender que a obesidade é uma doença e crônica. Não é que fez a cirurgia e resolveu. Não. A cirurgia tem o sentido de ajudar a pessoa, o paciente. Quer dizer que nós estamos falando que a obesidade não tem cura? Não. Certo. O paciente está nele ali. E aí, na verdade, que ele tem que entender que a cirurgia é um excelente instrumento contra a obesidade. Certo. E aí que eu falo para ele, na verdade é uma proposta de mudança de vida. E que é isso que ele tem que entender. Ó, se você quer ser magro, mudar a alimentação, ter uma atividade física, tem que mudar o estilo de vida. É obrigatório. Certo. É aquilo que você falou, se é um mês antes, ou durante, ou só depois, ele tem que entender que é pro resto da vida. Então, assim, nós podemos dizer que nós temos ex-gordinhos, mas nunca teremos ex-obesos. Não. Não, né? Não. Mas ex-gordinhos sim, porque às vezes a pessoa faz a redução, se adapta ao novo estilo de vida, mantém aquele estilo. Mantém ele fica magro. Fica magro, mas ele não pode, tipo assim, como a gente fala, tirar o pé nunca, porque senão... Descuidar, a tendência é voltar a engordar. E aí que eu tenho que falar é o seguinte, então a ideia para o paciente é explicar como funciona isso. Então quando você está falando para ele, estou fazendo uma redução de estômago, o espaço físico está menos. E aí, a partir dali, ele vai ser obrigado a comer pouco devagar. E que se tentar comer rápido, comer demais, não cabe. E o passar mal, enroscar, doer, vomitar, é um puxão de orelha. Errou, paga, meu. Não tem conversa. Claro. Entendeu? Então, e os melhores pacientes são aqueles que não vomitam. Aquele que você está falando que está lá no banheiro vomitando, está errado. Certo. O melhor paciente bariátrico que a gente tem é aquele que nunca passa mal.
vai lá no churrasco, vai comer um pedaço de carne dele, e a vantagem é que ele vai se sentir satisfeito. A saciedade é precoce. Então, a cirurgia bariátrica é praticamente isso. Entendeu? E aí eu falo para todos os pacientes, ó, qual que é a ideia? Não é ser só magro também. Tem que ser um magro saudável. E tem que entender que a necessidade de vitaminas e nutrientes sempre existe. E, na verdade, para todo mundo tem que comer o suficiente para essa pessoa sobreviver. Isso é básico de vida para todo mundo. Uhum. E quando a gente fez uma bariátrica, eu mudei o estômago, a entrada, na verdade. O resto é igual, não mudou nada. Claro. A necessidade continua. Então, o que essa pessoa tem que ter noção? Que do pouco que entra tem que casar com o que ele precisa. E é a obrigação do bariátrico que a dieta saudável se impõe. Tem que comer comida. Então, o bariátrico ideal é esse. E comer comida saudável. Uhum. É a briga infinita que a gente tem com os pacientes, é isso. Aí vem os pacientes, faz a cirurgia, emagrece e cai na rotina de ficar comendo só porcaria o dia inteiro. E aí... Ele come pouquinho, só que só porcaria. Milhozinho, leite condensado, chocolate, industrializados. Fritura. De pouquinho em pouquinho, no final do dia é muito. Sim. E aí, o que você ouve desse paciente? Ah, meu estômago dilatou, perdi toda a cirurgia. Mentira! Isso é um mito, então. É um mito. É o que você falou, é um mito. Então, existem alguns mitos da bariátrica que não são verdade. Perdi a cirurgia. Não, ele está usando errado. Uhum. E aquilo que eu te falei, é fundamental. Se você faz uma dieta e uma atividade física, isso é obrigatório, não só para o bariátrico, para todos, na verdade. É verdade. É. E outra coisa que eu falo, exercício em excesso também faz mal. Sim. Nem de mais, nem de menos. Sempre na medida. Na medida. Doutor, me diz uma coisa, se já aconteceu algum caso de arrependimento, a bariátrica, ela é reversível ou é irreversível? Se já aconteceu algum caso de alguém chegar e falar assim, eu tô arrependido, eu quero comer mesmo, eu não ligo de ser gordo... Já aconteceu alguma história dessa? Ó, 22 anos de cirurgião bariátrico, tive já uns 4, 5 casos que eu tive que desfazer. E então ela é reversível? E te falo que é mais casos psiquiátricos. Ah, é? Existem casos que deveria... É difícil, viu, você filtrar isso antes. Certo. Entendeu? É só na hora. E aí... que eu tenho que falar para você os detalhes das técnicas que eu te falei do sleeve e do bypass. O bypass, a vantagem dele é que ele é reversível. Certo. E a outra é irreversível. Entendeu? Acabou. Fez difícil voltar para trás. Mas a bypass é reversível, ela pode ser voltada. Certo. Mas pegar um ex-gordinho para desfazer a cirurgia, tem que pegar no laço, viu? É verdade. Doutor, tem aqui uma pergunta sobre a questão, porque eu costumo sempre dizer que o ser humano é um processo em evolução e tudo evolui, né? E como tem evoluído essa tecnologia da cirurgia bariátrica nos últimos anos? Ela é uma técnica que evolui ou ela é aquela receita de bolo? Não, vamos tirar aqui, vamos transformar aqui, como que funciona isso aí? A cirurgia evoluiu, ela é diferente, tá? E a gente até otimiza para cada paciente. Cada paciente tem a sua cirurgia. Uhum. O paciente mais obeso, ele vai fazer diferente do menos obeso. Então, hoje a gente consegue, como se diz, buscar a melhor o tamanho do desvio, o tamanho do estômago, a gente consegue... Porque hoje já existem tecnologias que facilitam. Sim, então na verdade assim, antigamente era cirurgia aberta, cortava a barriga de fora a fora, entrava lá, fazia a redução do estômago. Hoje a gente conseguiu evoluir para videolaparoscópica, que já não precisa mais abrir o abdômen. O pessoal hoje popularmente consegue falar laser, não tem nada de laser. Cirurgia videolaparoscópica a gente faz por dentro, né? Por dentro. A gente enche o abdômen de gás carbônico, cria uma cavidade, entra com a câmera e através das pinças, olhando para uma televisão, a gente faz a cirurgia. Não corta mais, então? Não. E faz a mesma cirurgia que se estivesse aberta. Vantagens: menor trauma, menor risco, menor sangramento. Então,
a gente conseguiu dar um avanço aí em questão da recuperação do paciente, do trauma, assim, é muito grande, na verdade. Agora... E ainda, eu vou um passo a mais hoje, cirurgia do robô, que já está muito próxima da laparoscópica. Na verdade, muita pouca diferença hoje. Do robô? Como é que é isso, meu Deus? O robô... É o robô que vai operar? Não é o robô que vai operar. Você vai estar, ao invés de você estar lá na mesa, operando com as pinças, você vai estar num console, sentado aqui, igual nós estamos aqui, com a pinça aqui, com o visor aqui, fazendo a cirurgia sentado aqui, como se estiver jogando videogame, e a cirurgia lá. Então hoje, inclusive já está bem difundido, a gente até fez a capacitação, mas assim, da bariátrica ainda falta... O robô não se demonstrou ainda muito... eficaz, né? Não teve muita mais vantagem ainda em relação à laparoscópica, né? E me diz uma coisa, você tem alguns anos aí dentro dessa profissão, né? Fazendo Sim. essa... Você está desde o início, quando surgiu aí, da década de 90, a bariátrica? Sim. Então... Participei da inauguração do hospital lá em São Paulo, que foi a primeira bariátrica do Hospital Heliópolis, estava lá. Tá, então assim, você acompanhou toda essa evolução. Toda a evolução, sim. Então você fez a cirurgia aqui aberta. Como é que foi essa transição para fazer com as pinças, assim? Mudou, assim? As duras penas também. Foi difícil. Esse foi um grande desafio também. Um grande desafio. É porque a gente observou isso. O passo da aberta para a laparoscópia foi difícil, mas agora da laparoscópia para o robô já é mais tranquilo. Porque já segue Já é mais ou menos o mesmo princípio. Que legal. Sim. Estamos falando então das evoluções aqui da cirurgia bariátrica, né? Agora, doutor, o que pode levar um paciente a recuperar peso após a cirurgia? Você já falou a questão, por exemplo, dele não se policiar naquilo que ele foi determinado a fazer, comer menos, comer besteira, aquela coisa toda. Mas é só isso? Ou a questão metabólica dele também não pode interferir nessa situação? Às vezes o paciente ele está bariátrico, né? Ele tá operado ali, ele está seguindo o menu dele, mas a questão metabólica talvez não ajude. Existe essa possibilidade ou não? Aquilo que a gente estava falando, a cirurgia é um pouco metabólica, é metabólica também, então ela muda um pouco isso. Uhum. Então, na verdade, o paciente bariátrico para engordar de novo precisa errar muito. Uhum. O que a gente observa é aquilo que eu te falei, é erro do paciente. E a bebida alcoólica se inclui nisso, né? Uhum. Aqueles que começam a beber todo dia, né, já tem que buscar tratamento. Isso não é normal. Certo. Né? Eu já ouvi, foi importante você tocar nisso, eu já ouvi relatos assim de pessoas que a gente conhece que existem alguns bariátricos que vão a bebida. Vai para a bebida. Sim. Por que isso? Primeiro que o efeito alcoólico é mais rápido. Uhum. Então, se você potencializa o efeito do álcool, a chance de você ficar dependente da bebida alcoólica é maior. Uhum. Então, assim, com um pouco já é mais perigoso. E tem outro detalhe, você vai num churrasco, você tem que optar entre beber ou comer. Cirurgia não deixa você fazer os dois, ou come ou bebe. Certo. Aí então, sem vergonha, que prefere as bebidas, então vai para bebida. E ele não consegue comer. Entendeu? Certo. Então, assim, são várias. E o que eu falo é o seguinte: se você tem problema com álcool, busca ajuda, tratamento. Eu diria que hoje um grande parceiro nosso da cirurgia é o psiquiatra. São as drogas que tiram a ansiedade, então ela ajuda bastante a gente hoje. Certo. Tá? A psiquiatria, a psicologia, entendeu? Ajuda muito nesse sentido. Tem que trabalhar isso aí para não entrar nessas... Doutor, me diz uma coisa, a cirurgia bariátrica hoje, ela é a solução mais fácil para perda de peso? Porque tem gente que, por exemplo, não quer parar de comer, não quer fazer uma atividade física, não quer ir para uma academia, não quer procurar um nutricionista, né, para poder melhorar o cardápio.
E aí a pessoa tem uma vida toda desregrada, né, no sentido de se alimentar e não praticar atividade física, que fala assim, na hora que eu tiver com uma obesidade já que a gente não suporta, eu vou para a faca e acabou. Então seria essa a solução fácil hoje? Assim? Não, a cirurgia não é fácil. Eu diria que ela é mais efetiva. Certo. Se você aquilo que eu estava falando, o sucesso de um tratamento cirúrgico, sucesso de um tratamento clínico. Hoje é 1 versus 60. Uhum. Então, assim, não é que a cirurgia é mais fácil, é mais efetiva, até porque tem tudo aquela logística que foi comentada, né? De comer pouco, comer devagar, comer comida saudável. Agora, em relação a esse estilo de vida que você está contando, esse paciente tem que entender que isso representa risco de vida. Se ele tiver uma dorzinha no peito, já era, ele vai infartar e vai morrer. Não tem o que fazer. Ele que tem que ter consciência que o que ele está fazendo está errado. O ser humano tem ele gosta de colocar a culpa nos outros. Isso. E ele que tem que entender que o problema é dele e ele que vai ter que resolver. Você entendeu? Então, não tem muito o que fazer, né? Ele que tem que ter consciência. Não tem como eu amarrar uma pessoa dessa e obrigar ele. A cirurgia bariátrica não pode ser colocada dessa maneira. Ela não é um milagre, né? Não. Ela é uma conquista. Certo. Entendeu? Então ela não pode ser colocada. Não, vou fazer hoje a bariátrica, tá tudo... Não. É o começo, não é o fim. Uhum. Entendeu? Porque mesmo assim, mesmo com a bariátrica, ele vai ter que seguir depois um rigoroso tratamento de dieta, de atividade física, de acompanhamento, monitorização das vitaminas, é um constante cuidado. Quanto tempo que existe após a cirurgia? Quanto tempo que por exemplo, a sua clínica ou você como profissional faz esse acompanhamento aí pós-cirúrgico? Eu não ponho limite. Não tem regra? Não tem regra. O paciente pode fazer acompanhamento comigo, pode estar aberto a acompanhar com o clínico, tem paciente que acompanha com o ginecologista, acompanha as vitaminas, ou com o endócrino. Não tem... Na verdade, tem que acompanhar com alguém. Certo. Na verdade, eu faço um acompanhamento mais de perto no primeiro ano, que eu fico em cima. Mas eu não dou alta para o paciente. Esse paciente tem que ter um contínuo cuidado. Não tem alta, então? Não. Depois da cirurgia? Não. Que legal. É um acompanhamento que é muito válido. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, mais a questão da tua rotina. Como é que é a rotina do Dr. Luciano Munhoz como cirurgião bariátrico? Por exemplo, existe o dia de consulta, existe o dia de cirurgia, existe o dia de receber o paciente que está operado, que faz um pós-operatório. Como é que você administra e organiza essa sua agenda? Eu consigo... Eu tenho uma noção assim, eu monto dias. Um dia eu estou atendendo, outro dia eu estou fazendo cirurgia. O dia que eu tiro de cirurgia, só faço cirurgia. Entendo que assim, eu tenho que começar uma cirurgia, eu tenho hora para começar, mas eu não posso ter hora para acabar. Ah, é? A gente sempre preza por fazer sempre o melhor possível. E tempo não combina com isso. Não. A gente até brinca, né? Cirurgia não é Olimpíada. Eu não posso começar uma cirurgia às 7 horas com uma consulta marcada para as 9. Certo. Com algum acidente que acontece, a gente não gosta de... Eu pelo menos, não gosto de trabalhar desse jeito. E me diz uma coisa, quantas cirurgias você consegue fazer durante o dia? Assim? A rotina é puxada? Como é que é? Hoje fizemos 7 cirurgias. Não bariátricas, né? A gente faz as outras. Certo. De bariátrica a gente fez 2 hoje, né? Uma cirurgia de endometriose e... que mais? 7 cirurgias. 7 cirurgias. Hérnia, né? Inguinal também, tudo por vídeo. Tudo por vídeo? Tudo por vídeo, laparoscopia. Doutor, mas assim, a gente sabe que, claro, depois acaba virando uma rotina, né? Sim. E cada paciente tem seu histórico, tem a sua história, né? As cirurgias são iguais ou uma diferente da outra? Sempre diferente. Essa parte fácil da medicina, né? 1 mais 1 é 3, né? Sempre que é o problema, né? Nunca um é igual ao outro, né? Olha só. Sem suas variações, todos, sempre.
Porque você tem que seguir, claro, ali A gente sabe, tem uma noção anatômica boa, tem experiência, né? É bom, né? Aquele negócio, né? Quanto mais de idade, mais você vai pegando experiência. Mas a gente, aquilo que eu falei, acho que vale a pena e... O que eu poderia falar, né? É a experiência que manda, entendeu? A experiência. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes eu vou perder um apendicite, o apendicite é facinho. Às vezes é aquele caso complicado que você fala, meu Deus. Entendeu? A gente às vezes se depara com um paciente com pedra na vesícula, fala, tire essa vesícula. Que a nossa experiência quando inflama, perfura, é horrível fazer uma cirurgia dessa, entendeu? E assim, em outras mãos, a maioria das vezes até abre. A gente sempre faz por laparoscopia, entendeu? Mas a gente avisa o paciente, ó, não deixa, aí vai lá. Complicado. Tá certo. É bacana a gente falar sobre isso aí, até como alerta também. Sim, até como orientação. Ó, tem problema, vai atrás, resolve. E até fazer como uma cirurgia profilática de prevenção é mais fácil, né? E até a questão dos bariátricos, né? Fala, mas como você está fazendo IMC 35, 36? Vai falar, mas eu vou deixar chegar no 40? Isso. Ou operar IMC 50, que é super obeso já, né? Não é mais obesidade mórbida. E fala uma coisa pra gente também, doutor. Existe uma idade específica para cirurgia bariátrica? Como é que é isso aí? O adolescente é complicado. Que a gente fala aborrecente, né? Mas assim, de novo lá na portaria do CFM, a partir de 16 anos, e desde que seja um adolescente capaz, né? Capaz. De entendimento. Certo. Entendeu? Se for aquele adolescente que não tem a mínima noção da realidade, eu também acho que não deve fazer. Tá certo. Tá. E pra gente aqui, mais uma pergunta do nosso roteiro. Como é que você enxerga o futuro da cirurgia bariátrica? Você falou já a questão do robô. Você acha que para por aí ou a gente daqui uns dias vai ter os próprios robôs mesmo operando, programados? Pode. Tipo assim, Alexia, faz uma bariátrica faz uma bariátrica aqui, diminui meu estômago. Na verdade, se você pensar nesse sentido, ainda mais com a inteligência artificial, tudo é possível. Então, considerando, por exemplo, que o robô hoje ele vai guardando na sua memória todas as cirurgias que ele for fazendo, e aquilo que eu estava falando das variações, ele está tudo armazenado, lógico que vai ser possível sim. Tá? O problema do que a gente vê do robô são aquilo que eu te falei, dos improvisos, né? Dos acidentes, né? Certo. Aí eu acho que é nessa capacidade de resolver rápido que vai ser o problema para um robô, por exemplo. Legal. Né? Essa capacidade que a gente tem, né? De acontecer algo, a gente já poder fazer. Porque não é algo assim que o robô está programado. O arroz com feijão. Isso. Faz. Programado fez. Mas se tiver alguma variação, aí que é o problema. O médico, o ser humano, ele já sabe ali. Já sabe, aí já conta a experiência, entendeu? Então tem tudo isso envolvido. Uma coisa que eu queria te perguntar, a gente sabe que quando uma pessoa decide atuar no ramo da medicina, ela está sujeita a entender que ela não pode nunca mais parar de estudar. Não. Como é que é essa atualização dentro desse segmento? Você busca simpósios, conferências, livros? Como que funciona? Livro e congressos. Congressos. As novas tecnologias. As novas tecnologias, os cursos, que até em parceria com a indústria, né? Eles favorecem isso pra gente, né? Não em termos financeiros, mas como estudo. É interessante isso, essa parte. Congresso, fora, aqui, entendeu? Isso faz parte. É uma constante evolução, né? Claro, vem enriquecer não só a sua profissão, mas também o atendimento que você dá aos... Até porque hoje, se você não bobear, o Dr. Google, né? O paciente já chega, depois da consulta do Dr. Google, se você não souber, você tá ferrado. Né? Já teve esse caso de ele chegar e falar, eu consultei na internet. Assim. Eu gostei dessa. Não, tá bom. Hoje é fato, entra aí, né? Hoje, se entrar no chat GTP, você vai passar mais vergonha ainda, né? É verdade. Se você perguntar qualquer coisa hoje, ele vai te dar um texto e te dar uma aula, né? Mas isso é até assim, é uma situação
que o próprio ser humano ele precisa impor limites, né? Porque é um tanto quanto temerário isso aí, né? Porque existem essas situações aí da inteligência artificial, chats, né? O GPT, que auxiliam, mas até que nível isso aí? Dentro da medicina. Não, você vê que é limitado, né? Não tem aquela profundidade, né? Ele vai te dar uma noção mais rasa, né, do assunto. Mas dá, né? Agora, uma pessoa que se consulta pelo Google lá, o problema do Google tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada também. Google, eu tô com dor de cabeça, que remédio eu tomo? Não, aí acho que o Google não poderia falar, tá? Aí o paciente de repente tem uma alergia de pirona, ele tem um choque anafilático, em casa, então pode não vai dar tempo do SAMU chegar, tá? Não vai dar. Doutor, agora sim, a gente está falando sobre a questão da bariátrica e nós falávamos até em off aqui da população obesa no Brasil. É metade da população que é obesa, que é considerada obesa. Sim. Nossa população é a obesidade mórbida, que é 4%. Que é o gordo mesmo. Que é o gordo mesmo. Agora, sobrepeso, obesidade tipo 1, a grande maioria está por ali. Certo. A grande maioria está sobrepeso, pelo menos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. A questão da obesidade, a gente sabe que é uma doença, né, através aí daquilo que você disse, mas ela desencadeia também outras vertentes, outras doenças, né, como você citou aí a questão da glicemia, né, diabetes, pressão, colesterol, pressão alta. E aí você disse que a cirurgia bariátrica, ela mexe com o metabolismo, mas que a bariátrica, ela não é uma doença que é curável, ela tem que ter esse acompanhamento, por isso que ela é uma doença crônica. Né? Mas essas outras doenças que ela desencadeia através da obesidade, por exemplo, de triglicérides, colesterol, você cessando ela, deixando ela quietinha ali, ela consegue se curar, a pessoa consegue se curar dessas doenças? Fica. Se fizer aquilo que eu estou falando, uma alimentação saudável, atividade física, a gente consegue eliminar assim, é aquilo que eu estou falando. Se fizer errado, volta. Se fizer certinho, a gente fala pretensão de falar assim, ó, a bariátrica vai atrasar a diabetes 20 anos, vamos falar assim, a evolução dela, né? As complicações de uma diabetes, entendeu? Desde que aquele paciente se cuide, aquilo que eu tô falando, sempre tem uma condição. Senão vai estar todo mundo amanhã procurando, falar, quero fazer isso. Não é bem assim, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Todos os cuidados. É o seguinte, a pessoa que é obesa, ela sabe que ela vai ter que seguir um rigoroso padrão de vida até para poder, né, depois manter a cirurgia que ela fez. Sim. Se ela já mudar, virar a chave dela e começar a praticar atividade física, ter um cardápio diferenciado, ela precisa fazer a cirurgia? Nós estamos falando de obesidade com um paciente com a média de 30, 40 quilos acima do peso. Você vai pedir para um paciente desse fazer uma academia, não vai. São 40 quilos em cima de um joelho. Eu falei, se você arrebentar esse joelho, aí sim. Você entendeu? Então, na verdade, o obeso que a gente lida é um obeso que já está incapacitado. Já não tem... Não estamos falando de um paciente que tem 10 quilos a mais. Nós estamos falando de um paciente que tem 30, 40, 50, até, a gente tem paciente que tem 100 quilos a mais, entendeu? Esse paciente... Não tem o que fazer. É aquilo que eu estou falando. Mudar o estilo de vida pode até mudar, mas a efetividade, né? Então, e aquilo que eu estou falando, por que a cirurgia funciona mais e o regime não funciona tanto? A cirurgia está aí dentro, ela é permanente e é pro resto da vida. O regime tem o sábado, tem o domingo, tem o feriado, e a cirurgia não tem isso. Verdade. Então, o cara faz regime de segunda a sexta e o sábado dele já perdeu da segunda a sexta. Já foi pro lixo. Você entendeu? Então, na verdade, quando você fala assim, eu vou fazer um regime, todo dia, toda hora e pro resto da vida. E infelizmente, você está falando a proposta
E a pessoa não vai conseguir fazer isso. Uhum. E o ser humano não consegue. Certo. Seria o ideal, concordo com você. Aqui, você vai na escola, você estudava porque tinha prova ou porque você gostava de estudar? Não, porque tinha prova. O que você acha? É verdade. Então, o ser humano é um bicho complicado, tá? Agora me diz uma coisa, o resultado, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, você disse aí de pessoas que têm 30, 40, 50, até 100 quilos a mais. Esse resultado, como que as pessoas podem esperar isso aí? Depende de pessoa para pessoa? Ou, por exemplo, se eu tenho uma pessoa lá com 30 quilos a mais, é possível prever que dentro de 30, 40 dias ela tenha 10 quilos a menos? Não existe? Não, tem sim. Certo. A previsão de uma perda de peso pela cirurgia é em torno de 1 ano. 1 ano? Eu diria que no primeiro mês é de 8 a 12, depois os meses subsequentes, média de 4 quilos por mês. Certo. Você vai perdendo paulatino. A gente até fala que é um emagrecimento saudável, né? Legal. Se você faz um tratamento, perde lá 30, 40 quilos num mês, aí você vai ficar doente, na verdade. Certo. Então, um emagrecimento lento é mais saudável. E me diz outra coisa, doutor, pra gente aqui do FixCast. Quando a pessoa tem lá 50 quilos a mais do que o peso ideal, ela faz essa bariátrica, ela vai perdendo peso ao longo desses 12 meses. Sim. A pele dela que ela estava... Como é que é tratado isso? Se fizer exercício, vai amenizar, com certeza. E a idade também, outro fator, né? Determinante. Né? Se é uma pessoa de 50 anos, vai ter as pelancas que vai sobrar, não tem conversa. Mas se fizer um exercício, ameniza. E até para falar assim, o futuro deles é fazer cirurgia reparadora, cirurgia plástica. Certo. Tá? E óbvio que se você fez exercício, você vai ter um resultado melhor na cirurgia plástica também. Então não é emagrecer só sem fazer exercício, que até o resultado da cirurgia plástica não é o mesmo. Os cirurgiões plásticos não gostam muito dos pacientes que não faz nada, né? E que também não fica legal, entendeu? Então é obrigatório ter essa noção. E realmente a gente tem uma associação com as cirurgias reparadoras, da cirurgia plástica. Eu até brinco, né? Falo assim, ó, você emagrece e vê o que acontece, não tem previsão. Exato. Já vi pacientes perder 30, 40 quilos, você olha assim e fala, não parece. Tá, entendeu? Mas por quê? Cuida. O cuidado é muito importante hoje para todos, né? Independente de cirurgia bariátrica. Você vê isso na vida, né? Tem algum caso aí que dentro desse teu tempo aí que você atua nesse segmento da medicina, tem algum caso assim que te chamou a atenção de uma pessoa realmente que não via mais esperança no emagrecimento e já estava assim naquele estágio de ficar na cama, e passou algum caso desse pela tua mão assim? Vários, principalmente mulher, né, que não sai mais nem de casa. Não tem roupa, vai sair, não tem... Anda 50 metros já dá falta de ar, entendeu? Então tem vários, né? Pouco não. Tá? E isso aí, depois que você, como médico, vê o resultado e a pessoa se cuidando, e você compara com aquilo que ela era e aquilo que o teu trabalho, a cirurgia que você fez, que você interferiu ali, trazendo esse resultado assim, qual é o sentimento que... A realização profissional é fantástico. Isso é muito legal. Você participar de uma transformação da vida de uma pessoa é muito, muito interessante. E muito compensatório. Às vezes até fala, independente do ganho financeiro, a parte profissional é a que a gente mais se realiza. Quer dizer, você transforma vidas, você traz de volta a autoestima, traz de volta a vida para essa pessoa, né? No caso que muita gente às vezes perde o interesse de fazer certas coisas, né? Até de conviver, né? Fica em casa, escondido. E esse trabalho, ela traz de volta essa pessoa ao convívio. Até a vida profissional dessas pessoas, né? Elas estão mais abertas, a opção de trabalho, né? E a gente até comenta, mas uma menina de 18 anos deve fazer bariátrica? Se tiver 30, 40 quilos a mais, eu acho que, na verdade, até o melhor resultado que a gente observa.
sai para passear, sai para... Até por questão de estudo, aumenta as possibilidades, entendeu? Muda a vida da pessoa, né? Certo. Doutor, me fala uma coisa hoje. A situação da cirurgia bariátrica hoje, ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde também ou não? Como que funciona isso aí? O Paraná tem a sorte de ser um estado privilegiado nesse sentido. Olha aí. O Paraná hoje é o estado que mais faz cirurgia bariátrica pelo SUS. Aham. E eu até tive o privilégio de começar aqui em Paranavaí. Olha só. Certo? Isso lá atrás. Aham. A gente montou uma associação, conseguimos o credenciamento pelo Ministério, na época, foi um feito. Aham. E a gente conseguiu trazer a cirurgia para cá também. Hoje, na verdade, infelizmente, não faço mais parte do grupo. Certo. Mas a Santa Casa ainda toca esse serviço, Aham. está operando os pacientes, faz o preparo, Que legal. entendeu? Doutor, a gente está se encaminhando para o final e muito interessante esse assunto aí que você trouxe, né? Que nós trouxemos aqui através da sua profissão, que é essa situação de cirurgia bariátrica, que realmente é algo que a gente conhece no dia a dia, né? Conhece uma pessoa que fez redução ou fazer cirurgia bariátrica e tal. Então, assim, é importante a gente passar essas informações que o doutor trouxe aqui para os nossos seguidores, né? E também sobre os desafios, né? Que é ser um médico, né? Não é que estudando desde os 14 anos, né? E que não para mais, né? Já são quantos anos de estudo, doutor? 53, vai dar quase 40 anos já. Quase 40, 39 anos de estudo, e que vai de uma evolução. E que vai continuando. Isso. E sempre nessa área do aparelho digestivo e da cirurgia laparoscópica, né? Robótica, laparoscópica. Sim. Hoje é... Outras segmentos da medicina não te chamou a atenção, assim? Na verdade, a gente tem que centrar, né? Focar. Isso. Se você é daqueles que faz tudo, né? Uhum. Você não está tendo foco, né? Certo. Hoje a gente tem que procurar foco. Legal. E agora, para a gente encerrar, para as pessoas aí que estão nos assistindo, que têm filhos, ou até os filhos, essas pessoas, os jovens que pretendem ser um médico, e sabem do desafio que eles vão enfrentar aí, um longo período de estudos, né? A gente fala academia de estudo, né? E depois entrar para o mercado de trabalho. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas que vão enfrentar os desafios? Na época da minha residência da aparelho digestivo, meu chefe comentava sobre Ramon e Cajal, ganhou o prêmio Nobel da medicina, e ele comentava 90% de esforço e 10% só de inteligência. Ah, é? Então, estude muito, seja esforçado, que você... E, na verdade, esse é o caminho, entendeu? Então, assim, não existe pessoa inteligente, existem pessoas esforçadas. Olha só que recado, hein? Então, não basta você... Não basta ser só inteligente, essa que é a verdade. Tem que ter muita luta, muito esforço. Abdicar de diversas coisas e se centrar no teu objetivo. Certo. Tá. Quando você se formou, foi assim uma realização? Sim, sim. É um choque, né? E agora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá certo, então. Doutor Luciano, a gente agradece a sua participação, né? Em ceder o seu tempo para conversar com a gente aqui no FixCast. Muito legal conversar contigo. Sim. Foi um bate-papo bem descontraído. Claro que trazendo a parte técnica, né? A parte da tua profissão realmente, que é a medicina dentro da cirurgia, né? De redução de estômago, né? Sim. E também do aparelho digestivo. E a gente agradece, tá? Eu agradeço o convite. Se puder contribuir, estamos aqui. Um abraço, obrigado. Nós conversamos hoje com o doutor Luciano Munhoz, ele que é cirurgião gástrico, né? Do aparelho digestivo. E também trabalha muito com a cirurgia bariátrica.
Nós finalizamos aqui o nosso episódio de hoje e voltamos em breve com mais uma mente brilhante e mais um assunto interessante aqui no FixCast.